Olá, a paz de Deus a todos, tudo bem? Faz tempo que nós não fazemos um vídeo aqui, né? Hoje eu parei rapidinho para falar com vocês um pouquinho, né, sobre uma coisa que eu vi hoje que me assustou. Eu acompanho no YouTube vários canais, várias pessoas, né, sobre o que está acontecendo no mundo, podcast, algumas coisas assim. Eu gosto de me manter informado, né? E uma coisa me chamou bastante atenção. Vou mostrar para vocês aqui, né? Vou mostrar. Tem um podcast do Monark, né? E ele estava conversando com o Paulo Cogos e abordaram vários assuntos lá. Paulo Cogos, ele é uma pessoa anarcocapitalista, ele é cristão, né? Ele é católico. E estava falando com o Monark sobre vários assuntos, sobre várias coisas. O que acontece é que num dado momento, eu vou falar assim, ó, um corte que eu vi hoje, tá assim, Paulo Cogos sobre poligamia na sociedade, né? Cortaram o podcast dele com o Monark e colocaram, e eu tava assistindo os cortes, que às vezes a gente não tem condição de acompanhar tudo. E num determinado momento, os dois estavam falando sobre o homem casar com duas mulheres, sobre homem casar com homem, mulher com mulher. E o Monark, né, falando que não vê problema nisso e tal. Mas o que me chamou a atenção foi um dado momento que o Monark diz isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês ouvir. Quer ver, ó? De casamento. Tudo bem, mas isso não tem validade. Qual que é o problema disso? Não tem validade perante a Deus, ok? E olha, eu conheço muito. As pessoas não se importam muito com Deus hoje. Eu conheço muito poucos evangélicos. Não sei se vocês conseguiram ouvir aí. Ele falou assim, não tem validade um casamento de homem com homem, mulher com mulher perante a Deus, né? Tudo bem, ele falou. Ele falou assim, mas ninguém se importa muito com Deus hoje em dia. E é verdade, ele está certo, né? Ninguém se importa mesmo muito com Deus hoje em dia, né? Um pouco muito por causa dos próprios crentes que fazem coisas absurdas e muitas vezes contrária à palavra de Deus, né? E aí leva a esse tipo de sentimento que o monarca falou aqui. Ninguém se importa muito com Deus hoje em dia. E é verdade, né? Porque hoje em dia, para você ver, tá tudo deturpado. O certo virou errado, o errado virou certo. Você ser honesto é sinônimo de você ser trouxa, né? E as pessoas que procuram ser certas são atacadas diariamente, sofrem golpes e tudo mais, né? São nos negócios elas tendem a sofrer, porque tem aquele que vai lá e dá um dinheirinho por fora para ganhar uma licitação, para ganhar uma concorrência, né? E aquele que faz certo, acaba prejudicado. Então, para você ver como é que chegou o ponto das coisas agora, né? Não vou entrar nem no mérito da conversa que ele estava conversando, porque eu já tenho um vídeo aí falando sobre isso aí, né? Eu acho que está na hora dos crentes, da igreja em si, acordar, acordar, né? E sair da bolha que eles estão, de uma bolha que foi colocado, e começar a acordar para muitas coisas, muitas situações, né? Pastores, anciães, cooperadores, todos, né?
acordar e começar a mudar o pensamento. Começar a dar exemplo, né? Porque não, os que têm estão sendo atacados por causa de muita cagada que estão fazendo em nome de Deus. Se você olhar esse podcast aí, né? Eu olhei outros cortes e você vê que o Monark ele fala muitas coisas sobre a Bíblia, isso, aquilo outro, muita dúvida. E não tem quem tira a dúvida dele, né? E muitas pessoas também hoje em dia estão dessa maneira também. Então, mas assim, o fato dele falar, o povo não se importa muito com Deus hoje em dia, é verdade. O povo não se importa com Deus hoje em dia. Desculpa, eu tive que atender que era o meu irmão me ligando. Então, voltando ao raciocínio, né? Por causa dos crentes, o povo tá desacreditando em Deus, né? E a culpa isso é das lideranças que deixaram de serem espirituais, né? E participaram mais agora das coisas que são carnais. Por isso, simplesmente isso que está acontecendo e os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus deu hoje são completamente ignorados, né? Só queria comentar isso com vocês no dia de hoje. Vamos ver se eu começo a colocar mais vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus.